Olá, tudo bem? O texto que eu queria meditar com vocês hoje encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5, que diz assim: Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. No capítulo 6 de Isaías, nós vemos Deus chamando Isaías para o ministério. E no versículo 1, Isaías começa dando um panorama do que ele está vendo. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele está vendo ao Senhor em um grande trono, e as orlas do manto percorriam todo o lugar. Ele está vendo um trono muito grande, representando a soberania, o poderio de Deus. Ele está vendo a autoridade de Deus estabelecida. Ele está vendo Deus assentado em um trono. E acima desse trono, ele vê serafins que tinham 6 asas, que com 2 eles voavam, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés. E eles proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Então ele começa a ver uma adoração no céu, adoração coletiva dos serafins, adorando a Deus que estava em seu trono. E em meio a essa visão, entra o versículo onde nós lemos que ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías consegue detectar 2 problemas, 2 tipos de pecados: o seu pecado individual, eu sou um homem de lábios impuros, e o pecado coletivo, o pecado do povo, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Só que nós não somos julgados pelos pecados coletivos. Nós não somos julgados pelos erros dos outros, nós somos julgados pelos nossos próprios erros. Por isso Isaías diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías estava reconhecendo que perante a visão que ele estava tendo, perante a visão do trono, perante a santidade de Deus, o seu pecado é exposto, o seu pecado fica evidente. Ele reconhece que ele está perecendo, que ele está morrendo por causa do seu pecado. Mas aí eu me lembro do apóstolo João escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 9, dizendo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando Isaías diz: ai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, ele está reconhecendo o seu pecado perante Deus. Ele está reconhecendo que ele é pecador e que ele precisa de um sacrifício, que ele precisa de perdão de pecados. Salmos 32, 5 diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Nós precisamos aprender que quando nós temos uma visão do trono, sim, o nosso pecado é revelado muitas vezes, aquele pecado que tentamos esconder no mais profundo do nosso coração, ele é revelado perante a santidade de Deus. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, se nós contarmos a Deus as nossas falhas, ele é fiel, ele é poderoso para nos perdoar, ele provê para nós perdão, ele já proveu perdão para nós em Cristo. Nós precisamos abrir mão do nosso orgulho e dizer para Deus, assim como Isaías: Senhor, eu estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu preciso reconhecer perante Deus o meu pecado individual, porque quando eu reconheço, o restante do capítulo 6 diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Sempre que nós confessamos a Deus os nossos pecados, as nossas falhas, ele está disposto a nos perdoar, ele está disposto
a nos abraçar, a nos trazer de volta para perto dele, porque o pecado nos afasta da sua presença, o pecado nos leva para longe de Deus, mas cada vez que ele nos perdoa, ele nos traz para perto de novo. A graça não apenas perdoa o meu pecado, mas ela me dá empoderamento para vencer o pecado. Eu preciso entender que quando eu tenho um verdadeiro encontro com a graça, o pecado já não me satisfaz, eu já não tenho mais desejo de estar no pecado. Pelo contrário, eu quero andar em santidade, eu quero andar em temor e reverência a Deus por amor a Ele. É isso que Ele espera de nós, que nós confessemos os nossos pecados e o deixemos a fim de alcançarmos misericórdia. Então, quando Isaías reconhece o seu pecado, Deus providencia para ele perdão do pecado, e logo após ele ser perdoado, ele diz no versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não estava se questionando acerca do que fazer. Deus é soberano, Deus sabe o que fazer, mas ele estava abrindo a Isaías uma oportunidade de se posicionar durante o chamado, uma oportunidade de dizer a Deus: eu quero fazer algo para o Senhor. O problema individual que Isaías descobre no versículo 5 é resolvido, Deus o perdoa, mas o problema do povo que tem lábios impuros ainda continua, e para isso que Deus purifica Isaías, para que agora ele vá ao povo, que ele vá ser o profeta de Deus em meio ao povo. E é assim que acontece comigo e com você quando nós encontramos perdão em Cristo. Paulo, quando escreveu a sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 5, versículo 18 e 19, ele diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Paulo está dizendo que nós que aceitamos a Jesus, fomos reconciliados com Deus, fomos perdoados, justificados em Cristo, e em nós ele pôs essa palavra da reconciliação. Agora nós precisamos sair do individual e levar a palavra da reconciliação ao povo, aqueles que estão distantes de Deus, aqueles que estão longe de Deus. Nós precisamos levar a palavra que em nós foi posta, esse ministério que em nós foi concedido, o ministério da reconciliação com Deus. Se Deus repetisse a pergunta para você hoje, se Deus repetisse o que ele falou a Isaías, será que nós estaríamos prontos para se posicionar? Se ele perguntasse para você hoje: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Você estaria pronto para dizer: Deus, envia-me a mim. Eu fui tratado, eu fui perdoado, eu fui justificado, eu estou pronto para cumprir com o meu chamado. Eu espero que através dessa mensagem, se você ainda não confessou os seus pecados perante Deus, saiba que Ele é fiel e justo para te perdoar. E se você ainda não se posicionou acerca do seu chamado, chegou a hora de você dizer a Deus: envia-me a mim, eu quero fazer algo para o Senhor.